O maior risco para a sua fé não é abandonar a igreja, é continuar nela, sem nunca mais ser confrontado. Você pode comungar todo domingo e ainda assim estar espiritualmente morto. Pode se confessar regularmente, pode defender a doutrina com precisão e corrigir os hereges na internet. Pode saber o que a igreja ensina sobre tudo e ainda assim estar longe de Deus. Como isso é possível? Como alguém pode praticar tudo certo e ainda assim falhar no essencial? Existe um tipo de fé que não perde a forma, mas perde o coração. E Jesus não tratou isso como algo pequeno. Ele olha para os mais religiosos do seu tempo e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se eles estavam errados, onde exatamente estavam os erros? Não era falta de prática, não era falta de tradição, não era falta de ortodoxia. Era algo mais perigoso. E o texto que revela isso é mais desconfortável do que parece. Esse confronto está em Marcos, capítulo 7. E não é um debate com gente sem fé. Não é uma discussão com pagãos. É entre Jesus e os fariseus, o grupo mais zeloso e disciplinado do seu tempo. Então, a pergunta fica ainda mais incômoda. Se nem eles estavam imunes, quem está? Mas, cuidado. Isso aqui não é um ataque à tradição, não é uma crítica ao ritual, não é uma defesa de espiritualidade sem forma. Pelo contrário. Aqui nesse vídeo a gente vai ver o que o texto realmente está dizendo, porque o problema não era o ritual e onde esse risco pode estar presente na nossa própria vida sem a gente perceber. Mas antes de entender o erro, precisamos entender algo essencial. Em Marcos, capítulo 7, acontece a coisa estranha. Estranha porque ela quebra a imagem que a maioria de nós tem desse conflito. Então, reforçando o que eu já disse, a cena não começa com gente sem fé. Ela não começa com os pagãos zombando. E também não começa com alguém dizendo, eu não acredito. Começa com gente religiosa, gente séria, gente comprometida. Os fariseus, historicamente, não eram um bando de caricaturas como muita gente faz hoje. Eles eram um movimento de reforma. Um grupo que queria preservar a lei num mundo que parecia estar sempre escorregando para o caos. E junto deles, escribas, especialistas, gente que sabia o texto, que sabia a tradição, que sabia o que era puro, impuro, permitido, proibido. O ponto não é, eles não fazem nada. Eles fazem, eles cuidam, eles zelam. E justamente por isso que a frase de Jesus soa tão desconfortável. Porque ele olha para esse zelo todo e diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Repara no contraste, honra e longe, lábios e coração. Aproximação por fora, distância por dentro. E aqui nasce a pergunta que deveria incomodar qualquer pessoa religiosa, não por acusação, mas por lucidez. Como alguém pode honrar a Deus e ainda assim estar longe? Como alguém pode cumprir a forma e falhar no encontro? E antes que você pense, isso é sobre hipocrisia, segura aí essa conclusão, porque a resposta não está na falta de fé. Agora, antes de transformar os fariseus em vilões fáceis, a gente precisa entender uma coisa essencial. Ritual não é um erro. Ritual é uma necessidade humana. Pensa bem, se você tivesse que decidir conscientemente cada gesto do seu dia, a hora de acordar, como escovar os dentes, como organizar o trabalho, como responder a cada pessoa, você entraria em colapso. A mente humana não foi feita para escolher tudo o tempo todo. Ela precisa de estrutura, precisa de repetição, precisa de ritmo. Isso é economia psíquica. O ritual entra exatamente aí. Ele economiza energia mental.
Ele cria estabilidade. Ele organiza o tempo. Ele diz quando começar, quando parar, quando falar, quando silenciar. Ele cria marcos. É por isso que toda cultura tem ritos. É por isso que toda religião tem formas. É por isso que a fé bíblica sempre se encarnou em gestos concretos. Horários definidos, palavras repetidas, posturas corporais, calendários. Sem ritual, a fé não sobreviveria ao humor, nem ao tempo, nem à perseguição, nem às gerações que sequer tinham acesso fácil às escrituras. Ainda assim, ela permaneceu, porque a verdade é essa. Ninguém sente a mesma coisa todos os dias. Ninguém acorda espiritualmente inspirado todas as manhãs. Há dias de clareza, há dias de aridez, há dias de cansaço. E o ritual permite continuidade mesmo quando a emoção não acompanha. Ele sustenta quando o interior oscila. Ele mantém quando a vontade falha. É por isso que você vai à missa mesmo quando não sente nada. É por isso que você reza mesmo quando está seco. É por isso que a confissão existe, mesmo quando a culpa parece pequena. O ritual é proteção. Proteção contra a dispersão. Proteção contra o caos interior. Proteção contra a instabilidade do sentimento. Então, quando você olha para os fariseus zelando pela tradição, criando cercas ao redor da lei, organizando minuciosamente o comportamento, isso não nasce necessariamente de maldade. Nasce de uma tentativa de preservar. Preservar a identidade, preservar pureza, preservar coerência. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O problema não começa no ritual. O problema começa quando ele muda de função. Porque toda proteção pode virar escudo. A pergunta que nos ajuda a revelar isso e que quase ninguém percebe é: se o ritual é proteção, o que acontece quando ele deixa de proteger e começa a substituir? É aqui que o deslocamento acontece. E ele acontece justamente com quem tenta fazer tudo certo. Ele é silencioso. Nada explode. Ninguém abandona a fé. Não há escândalo. A oração continua, a tradição permanece, as palavras são ditas. Mas algo por dentro muda. A prática deixa de ser resposta e vira automatismo. Você já sabe o que vai ouvir antes da homilia começar. Você já decidiu o que pensa antes de escutar. Nada te desconcerta há anos. Isso é automatização espiritual. Você sabe o que fazer, sabe o que dizer, sabe como reagir. Mas já não espera ser surpreendido, já não espera ser confrontado, já não espera ser mudado. A fé continua organizando a vida, mas já não desloca. E então, uma pergunta interior muda. Antes era: o que Deus está me pedindo agora? Quase sem perceber, vira outra: o que alguém como eu deveria pensar sobre isso? Percebe a diferença? A primeira pergunta é relacional. A segunda pergunta é identitária. E aqui nasce algo poderoso: identidade religiosa. Ela não é má em si. Ela dá pertencimento. Ela cria comunidade. Ela oferece segurança. Mas quando a identidade vira centro, surge uma nova preocupação: manter coerência, manter imagem, manter papel. E então começa a tensão. Quando a identidade exige coerência externa, quando coerência vira prioridade, quando prioridade vira defesa, a defesa não é contra inimigos externos, é contra qualquer coisa que ameace desorganizar quem eu me tornei. A fé continua correta, mas deixa de ser disponível. Disponível para correção, disponível para conversão, disponível para escutar algo que não se encaixe no que eu já decidi.
E é exatamente nesse ponto que a frase de Jesus começa a ganhar peso. Agora o texto começa a fazer sentido. Agora volta para o texto, porque a virada não está na psicologia, está na própria fala de Jesus. Repara no que ele diz em Marcos 7. Ele não começa atacando a lei. Ele não começa dizendo que a tradição é inútil. Ele não diz que ritual é errado. Ele cita Isaías. A passagem que eu já falei aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E logo depois ele acrescenta algo ainda mais incisivo. Vocês abandonaram o mandamento de Deus e se apegaram à tradição dos homens. Percebe a precisão? Não é tradição versus liberdade. É forma versus espontaneidade. É mandamento sendo substituído. Não é excesso de zelo. É deslocamento de prioridade. E aqui o contraste fica claro. Lábios e coração. Honra e distância. Forma e interior. A forma continua, o gesto continua, a honra continua. Mas o interior já não acompanha. E então a frase ganha contorno. O problema não era obedecer demais, era obedecer para não ser deslocado. Obedecer para manter controle. Obedecer para preservar posição. Obedecer para não precisar mudar. O ritual que era proteção virou escudo. A identidade que era pertencimento virou barreira. A coerência que era virtude virou defesa. É por isso que a resposta não estava na falta de fé. Eles tinham fé, tinham prática, tinham tradição. O que faltava era disponibilidade. E é nesse ponto que a atenção do texto se fecha. E a pergunta deixa de ser sobre eles. Se você quiser ver o oposto disso, olhe para os santos. São Francisco de Assis não reformou a própria imagem. Ele a perdeu publicamente, diante da cidade, diante do Pai, diante do status que o definia. Ele não ajustou sua identidade religiosa. Ele deixou que ela fosse desmontada. Santa Teresa d'Ávila não viveu uma espiritualidade sempre intensa. Viveu longos períodos de aridez, confusão, ausência de consolação. E permaneceu, não porque sentia muito, mas porque continuou disponível. Santo Oscar Romero começou como um bispo moderado, seguro, institucional, até que a realidade histórica o deslocou. Ele perdeu apoio, perdeu proteção, perdeu estabilidade, mas respondeu ao que entendeu como chamado de Deus. Percebe o padrão? Eles não eram mais espirituais do que nós. Eles eram mais disponíveis. Nenhum deles estava preocupado em manter coerência externa. Nenhum deles tentou proteger uma posição. Santidade não é proteger identidade, é responder quando ela precisa morrer. Existe uma forma de perder a fé sem sair da igreja. Agora, essa frase já não soa como exagero. Ela é plausível, soa possível, talvez até próxima. Não é abandonar o rito, não é deixar a tradição, não é romper com a doutrina. É continuar, mas sem disponibilidade. É manter a forma, mas evitar o deslocamento. É honrar com os lábios, enquanto o coração aprende a se proteger. O texto não acusa falta de fé, ele revela falta de abertura. E talvez o ponto mais desconfortável de Marcos 7 não seja o que os fariseus fizeram. É o que nós somos capazes de fazer sem perceber. Então a pergunta precisa ser feita com calma, sem pressa, sem defesa. Essa pergunta dói, porque ela não tem resposta pública. O que você chama de fé é resposta viva de Deus ou é proteção contra ser deslocado? Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Não a resposta certa, mas a resposta honesta. E se você quer um canal para conversar sobre igreja, sobre fé, sobre Bíblia, sobre catecismo,
mas de uma forma assim reflexiva. Eu recomendo que você se inscreva nesse canal, porque aqui eu pretendo fazer isso. Não com uma regra, por exemplo, o próximo vídeo vai ser sobre Gênesis capítulo 1. Um pouco mais teológico, mas sem deixar de lado esse lado reflexivo. Porque aqui a gente está para que a fé não seja apenas correta, mas que ela seja viva. Que haja coragem para escutar e graça para responder. Que Deus te abençoe.